Profeta Vanderlei, mais uma mensagem. Ronaldo Fagundes e Riane Junqueira. Inexplicável. Mais uma mensagem. Mais uma mensagem. Tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Boa tarde para os irmãos.
cheguei a pouca hora de Ipatinga, 60 quilômetros daqui lá, fazendo trabalho missionário. Um abraço para vocês. E Pavão, semana passada, Água Quente, Santa Luzia e Fronteira dos Vales. Qualquer parte que vocês for por aí, um abraço para vocês. Fica preparado, assista o vídeo. E a próxima vai ser Juaema, 120 quilômetros daqui lá. Jesus está chegando. Vamos fechar os olhos para nós falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vivemos os últimos instantes da história da Terra. A porta da graça está se fechando, todos os sinais, não deixa dúvida. Esse negócio da lua, essa escuridão aí, não tem data na Bíblia, não. O evento é verdadeiro, mas a data é mentira. Na volta de Cristo. Lua já virou sangue não sei quantas vezes, mas tem que estar preparado. Todos os quantos da Terra, essa geração tem duas pintas. Está vendo a segunda vinda de Cristo, vai ver ele e o céu vai vir todo. É que eu te peço em nome de Cristo, amém. Olha, o título da mensagem é muito importante. Começou há 2.600 anos, na época de Daniel. A estátua de Nabucodonosor. Começa lá e finaliza no livro do Apocalipse, o último reino. O título da mensagem é uma estátua e o reino o reino do fim. Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 66 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. A marca da besta, como é que está lá em Apocalipse 13:16? Aqui tem 60 e mais 66. Começou aqui. 666. A todos os grandes, ricos, pobres, a besta faz com que seja certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, seja aquele que tiver o número da besta. Pois o seu número é o número de um homem, o seu número é 666. A altura da estátua, que entra imagem, entra robô, entra tudo. São 60 côvados de altura por 6 de largura. 60 com mais 6, 666. Muito bem. Agora Daniel 2:31. Vamos ver os reinos e os bichos da estátua. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, que era grande e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, Babilônia, leão fino, o seu peito e os braços de prata, Medo-Persa, leopardo. Outros reinos que passou, o seu ventre e as suas coxas de cobre, Medo-Pérsia, e o urso, e as suas pernas, quarto reino, de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Muito bem. Agora, Daniel teve essa visão 2.600 anos atrás, e 650 anos antes de Cristo. Agora, Daniel 7:7. Vamos ver o que esse reino fez e quem é ele. Daniel 7:7. Depois disto, eu estava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas uma subiu, a outra ponta nasceu das 3 que quebrou pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nela pontava, havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava, blasfemava o nome de Deus. Daniel 8:8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta
foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos da terra. Os 4 ventos, guerras, destruição, os anjos de Apocalipse 7:2, até o povo de Deus ser selado. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa o céu, e se engrandeceu até o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e pisou. Uma terça parte dos anjos lá no céu, voltando ao céu novo. E engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu sacrifício, do seu santuário, foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue por um sacrifício. Lembra que Lúcifer, em Ezequiel 28:12, ele profanou os teus santuários e encheu de violência e de pecado. Tá fazendo lembrar. Ezequiel 28:12, lá no céu. E lançou por terra e fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, e ele me disse, e a visão continua, o sacrifício e a transgressão asoladora, para que seja entregue o santuário e os exércitos a fim de serem pisados. E ele, Daniel, diz, quanto tempo durará a visão nojenta e a verdade deitada por terra? O anjo Gabriel disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que esse reino mexeu no santuário e no céu? A lei de Deus. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está dando o sacrifício de Cristo, que a ressurreição anula. Eis que tratará mudar os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Magoará os santos do Altíssimo. E a verdade foi deitada por terra, e o que fez prosperou. No século III, 1.700 anos aí atrás, que agora em março, 7 de março, faz 1.700 anos, o imperador Constantino, com a besta, tirou os mandamentos, o sábado vai ser o mais, e todo o Velho Testamento fora, 39 livros da Bíblia, 880 capítulos, dos 1.100 que a Bíblia tem. Toda a escritura divinamente é inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16, é outro para ensinar, redarguir em justiça. Que reino é esse? Apocalipse 13:1. Vi sair do mar uma besta que tinha pés como de urso e boca como de leão. Deu seu poder, o dragão, e a sua autoridade e o seu domínio, e ela faz grandes sinais, e cuja ferida foi curada. Essa besta de 10 chifres, em Apocalipse 7, estão em 7 cabeças. Se identifica como Roma pagã e papal. Certo? 7 cabeças, 7 montes. Aventino, Palatino, Quilinal, Célio, Esquilino, Capitolino. E os 10 chifres são 10 reis no passado. A estátua dos Estados Unidos, que é a segunda besta da Terra, tem 10 chifres também, e ela representa Semiras. E aqui no Brasil, Nossa Senhora da Aparecida representa Semiras, mãe de Tammuz, que casou com ela, que adorava a lua, e o Natal, e emendado no domingo, dia do sol. Tem muita coisa aqui pela frente. Muito bem. Agora, Apocalipse 17:3. Transportou-me o espírito a um deserto, o anjo João viu uma besta sair do mar que tinha 7 cabeças e 10 chifres, com nomes e blasfêmias. A grande mãe das meretrizes e prostituições da terra, igrejas, que não faz parte do remanescente, e não a mensagem da Adventice, mais 400. Tinha um cálice de ouro da sua prostituição espiritual e física, que é o casamento,
o nono mandamento partiu no meio. Embriaga as nações. Meio caminho não é todo. Ou é todo ou é nenhum. O cristianismo e os irmãos católicos também. Os irmãos católicos estão no começo, os cristãos estão no meio da estrada, porque a marca dela vai ser o domingo. Nós vamos saber que mais na frente. Na estrada Nabucodonosor já pegou os canelas de ferro e os pés de barro. Muito bem. E agora no Brasil, esse ano, agora em março, vai todos os negócios vão ser fechados no domingo. A marca da besta de Apocalipse 13, 15 será dado um sinal na mão sobre a fronte. Deus também é um sinal. Ezequiel 20, 12. Por isso lhes dei os meus sábados para que possa servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que eu vos santifico. Deus deu o Filho deu o Espírito Santo, o representante dele. Muito bem. Mas Jesus aboliu a lei, agora a ressurreição de Cristo. Não tem nada na Bíblia que Jesus aboliu a lei. E ele antes disse, mas faça o céu a terra desaparecer, Mateus 5, 17, confere com Isaías 8, 20, a lei e o testemunho. Se eles não falam dessa maneira, jamais verá algo. A lei é de bom proveito quando ela é usada da maneira certa, para mostrar o meu pecado e norma do juízo e as obras da fé. Certo? Muito bem. E mostrar o meu pecado. Deixa eu ver aqui. Por que o sinal de Deus é um dia de adoração? Apocalipse 14, 6, a primeira mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dar-lhe glória com o evangelho eterno a todas as nações, porque chegou o seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, a ponta das águas. Não é adventista, não é eu, nada. Não é igreja, não é nada. É o livro do Apocalipse há 1900 anos antes de João. A adventista prega, beleza. Mas não o meio não foi dela, não. Foi lá da criação. E por que o domingo? Porque a adoração a Deus é um dia. E o domingo, que as religiões que não estão com toda a verdade, adoram a Deus e a criatura, que é o sol. Domingo, dia do sol, Sunday. Deus e o sol. Ou bens um ou bens outro. E aí nós chegamos no desfecho final, que Deus vai selar, está acabando de selar os seus, e os que não se arrepender, que eles tentariam unir o barro com o ferro, mas não consegue, porque o barro é barro mole e o ferro esmiunça e ferruja. Daniel 2, 34. Virá uma pedra sem auxílio de mão, baterá nos pés da estátua e injuriará e unirá os reinos. E Daniel 7, 26, virá o Deus dos deuses e tomará esse reino e unirá tudo, e entregará os santos do Altíssimo. O seu reino é eterno. Porta da graça fechar, volta de Jesus, hora que a pessoa morre. Muito bem. Lá na criação do homem também, para o homem ficar embaixo de Deus, em autoridade, foi nos barros. Agora, Apocalipse 13, 5, fará uma imagem e dar fôlego e fazer ela falar, inteligência artificial e os robôs que o homem está fazendo como Deus, quase como Deus, mas não funciona sem energia e a bateria. Certo? Deus está vendo dois tipos de pessoas aqui: carne, osso e ferro e energia. Volta tudo lá atrás. Satanás queria assistir Deus fazer o homem, que nem os anjos assistiu, e ele não ouviu. Certo? Então é isso aí. Muito bem. E no século III tirou o quarto mandamento, pôs no terceiro domingo. Não tem domingo na Bíblia. Tem 8 passagens bíblicas. Lucas 24, 44, Jesus disse: importa o que me está escrito na lei de Moisés, no Salmo, todos os profetas, todas as escrituras. Atos 24, 14. O apóstolo Paulo diz: vocês me chamam de seita, eu obedeço o Deus de vossos pais e guardo sua lei, não como norma de salvação, nem para julgar, e todos os profetas, todas as escrituras. E aí
aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, Êxodo 20, verso 8, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles é. O 7º dia descansou, abençoou e santificou, como Jesus não tinha pecado e batizou para nos batizar. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo em Romanos 6, 2, quando nós morre para o mundo, sepulta nas águas e ressuscita como Jesus ressuscitou para a nova vida. Certo? Não é mudar a lei, mudar mandamento nem dia, não. O meu descanso é Cristo. Jesus morto não estava inconsciente. Certo? E 2 vidas. Vida após a morte e vida enquanto a pessoa está com o corpo e o fôlego. E a imortalidade eterna e uma salvação falsa eterna e um dia falso contra a verdade, o dia verdadeiro, adoração a Deus e vida enquanto a pessoa está viva. Morreu, acabou. Porque era muito injusto Jesus falar com... Me imagina que o irmão de Marta foi para o céu. Aí ele está lá no céu, Jesus fala, ô menino, desce para cá. 4 dias já. Ela disse, a fada me cheira, eu sei, o Senhor vai ressuscitar na ressurreição. Lázaro, sai para fora. Ele não falou, Lázaro, desce do céu. E o fôlego do homem sobe para cima, que eles falam que é o espírito, e o das animais vai para baixo. Aí nós entramos em confusão, porque os animais também, quando mortos, tem que ter espírito. Aí bagunça tudo. Certo? E a lei e o sábado, fora da salvação, Cristo e a falsa religião, que é pela lei, e o domingo no lugar do sábado, todo mundo tem que usar. Não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito. E a pessoa que decide, o eunuco, o carcereiro falou, o João falou que ele converte ao Senhor teu Deus, primeiro ele, salvará tu e tua casa. É livre, como você é livre para casar, ou não casar. Muito bem. Então tá aí. Hebreus 8:1. Assim como agora não mais sangue de bode o todo, mas precioso o sangue de Cristo que entrou no santuário para interceder por nós em tempo oportuno. E por um só homem entrou o pecado no mundo, e um só homem veio a salvação. A besta, a maçonaria e os judeus não têm Jesus como Salvador, mas tem como salvar todos. E essa falsa liberdade religiosa que começou há mais ou menos 1 ano no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o primeiro país mais cristão do mundo, e o Brasil é o segundo. Mas o que vale é... Provérbio diz, todo aquele que desviou o ouvido de ouvir a lei, até sua oração é abominável. E Jesus falou, e o remanescente de Apocalipse 12:17, tirou-se o dragão que vai estar vivo, contra a mulher foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testamento de Cristo, pôs em pé sobre a areia do mar. Deus olhou para a lei para medir o dízimo. Sei que o dízimo está nos nossos 10 dos 10 dedos do pé e as ofertas. E os 10 dedos da mão tá os mandamentos. E a mente vertical, Cristo. E o primeiro mandamento da estátua lá e de mais, não terás outros deuses diante de mim. Para Deus é uma abominação os egípcios. Agora já chegou nos robôs. Jesus está mais nunca perto de voltar. E 1 Pedro 1,19, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E agora, deixa eu ver aqui, vamos para 23 minutos. As canelas de ferro esmiuça, ferro e o barro, já falei. Firmeza volta na criação, Gênesis, o homem foi feito do barro. Satanás querendo ser criador do homem. Eles tentaram unir, mas não consegue. O ferro, Daniel 2:34. Daniel 12:1. Quando unir, eis que naquele tempo levantará Miguel, o defensor do seu povo e os seus anjos da terra, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E depois vem a segunda ressurreição, depois de 1000 anos. A marca do inferno, comprar e vender, o dia final, Apocalipse 16:12.
essa falsa união aí. Vi sair da boca de Satanás, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Só espírito operador de sinais e prodígios que vão ao rei do mundo inteiro e confundir o Nilo para a batalha do dia de Deus Todo-Poderoso. Miguel vai levantar pela 3ª vez, no céu, na cruz e agora, e em frente à Nova Jerusalém, depois de 1000 anos. 1, 2, 3 agora para livrar nós, e 4 depois de 1000 anos. Só perde essa quem vai mesmo, quem comparava a Lúcifer, que ser queimado 2 vezes, uma com a praga do sol, morrer 2 vezes. E agora o homem está fazendo como Deus, ferro, barro, material, um Deus de barro, robô, material, a inteligência artificial, uma mulher que fala e não para. E é mesmo você pegar, tipo assim, o esqueleto de uma pessoa, aí eles formam uma pessoa, fica parecendo. Diz que já chegou ao ponto o pecado de Satanás com o homem, que ele passa na cara, né? Está passando na cara que é tendo relação com os próprios robôs. O ser humano tendo relação com ferro. Passou de Sodoma e Gomorra, que era homem com homem, mulher com mulher. Mas tem salvação para todos. Muito bem. E toda... deixa eu ver aqui. A besta, Apocalipse 13, 11. Vi subir da terra uma besta dos Estados Unidos, 2 chifres, parecia cordeiro, falava como dragão. Com toda a autoridade da primeira besta, farão grandes sinais e prodígios que até fogo do céu faz descer à vista dos homens. E todos adorarão a besta e vão dizer, quem que pode pelejar contra ela? Durante o domingo, mais de escultura, a marca 666, mas a porta da graça está aberta. Aproveita. Só tem 2 caminhos, o largo e o estreito. Fala 3 vezes, 2 vezes na porta do céu. Apocalipse 4, 1, vi uma porta aberta no céu. Mateus 7, 3, esforçai por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho da vida, da salvação, são poucos que entram por ele. Quando o dono da porta levanta e fecha a porta, muitos vão bater do lado de fora. A arca de Noé global, 4.000 anos atrás, os 4,5, e agora pela primeira vez global a de cima, e os que vão morrendo, certo? E Lucas também fala na porta, e o reino de Deus é tomado de esforço, e muitos se esforçam por entrar nele. Muito bem. Agora, funciona se tiver energia, outros combustíveis, máquina, a rex-cavadeira, faz com a mão dela o que quer. Começou ali. Todo eletrodoméstico funciona se tiver energia, outros combustíveis. Daniel, Gênesis 3:6. Viu a mulher que a árvore era agradável e boa para dar conhecimento à ciência, tomou, comeu do seu fruto e deu ao seu marido, não percebeu que estava nu. Eles foram expulsos do Éden. E Daniel 12 também está cumprindo agora. Daniel 12, 4. Tu, Daniel, nós estamos no capítulo 11, no final. 12 é a volta de Jesus, 12, 1. Tu, Daniel, encerra as palavras desse livro e sela. Até ao tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e o saber se multiplicará. Chegou num tal ponto que o saber é a Bíblia, para poder pôr em prática, e mais nada. Porque senão isso aqui é uma erva maligna. Isso aqui é a morte eterna. Os que estão fazendo lama aqui é porque eles não sabem o risco que eles estão correndo da vida eterna e os que estão rejeitando. E Daniel 12, 10. Muitos porém que ficarão e branquearão, mas os ímpios continuam impiamente, e nenhum deles entenderá. Apocalipse fala, muitos santificarão, branquearão e alvejarão, mas o ímpio continua na prática da impiedade. Então um liga ao outro. Muito bem. A besta está sendo adorada no lugar de Deus. Não terá outros deuses diante de mim. O barro está embaixo desse reino, que as canelas de ferro e da estátua, o homem foi feito, e os robôs também é ela de ferro, a besta adorada. E
fora de Deus. No Éden o homem foi feito abaixo de Deus, barro, e a mulher, mas eles desobedeceu. Jesus veio nos resgatar. Então o que acontece? Tem como fazer uma pessoa de barro? Tem. Boi aí as faz de material, mas gasta muito. E depois que o barro seca, para ele não rachar, tem que ser que nem fasteio colonial e lajota, esquentado no forno. Aí você levanta a imagem, você levanta o barro. Mas ele não pode andar porque não tem aquelas drobas, que nem aquela rex-cavadeira tem. E aí, você pode olhar no joelho, aqui assim, aqui, tudo tem. Aí eles vestem ela, fica que nem uma pessoa. 2 tipos de pessoas. Jesus está voltando. E o trem da profecia está vindo com tudo. E ele não para não. A única parada que ele vai ter é uma só. Quem está preparando, ele e os outros, sobe. E quem não tiver, perdeu a eternidade toda. Uns vão desejar nem ter nascido. Certo? Então o que acontece? E a mensagem do terceiro anjo, para quem sair desses caminhos, meio caminho, início de Jesus fora e os mandamentos de Deus fora. Viu o terceiro anjo, Apocalipse 14:9, voando pelo meio do céu, dizendo: se alguém adora a besta, recebe sua marca na mão sobre a fronte, também esse sofrerá as pragas, águas em sangue, a morte vai ser amarrada, abrasar como a brasa, a praga do sol, e depois tornar a queimar, ser morto. Os que morreu, que se perdeu, não tem jeito. E essa geração tem 2 pintas, ela está vendo os sinais e toda vai ver a segunda vinda de Cristo. Agora em massa esse negócio aí, o evento é bíblico, mas a data não tem na Bíblia. Nós não temos que preocupar, sim, para nós preparar. Você não muda, na hora você sai do jeito que você está, você não leva nada. Você não vai uma viagem e na hora você prepara. Você vai lá esquecer alguma coisa para trás. A mudança, a viagem tem hora, mas a mudança não tem. Mas essa viagem aí não tem hora. É pelos sinais. Certo? Então, lá na África, eu já contei. E tem um pássaro branco que ele me encontrou lá perto de Batinga, que é o próprio Deus me manifestando em visão. E Atos 3:22, Moisés tem um representante aqui, eu acho que é eu. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Agora, Lucas 4:16, 30, 40 anos, o que Lucas escreveu de Jesus? Jesus de Nazaré, no sábado, como era seu costume, entrou na sinagoga para adorar a Deus e deram o livro do profeta Isaías, 66 livros, para confirmar os 66 capítulos da Bíblia. Assim como ele foi cerrado, João Batista também foi cerrado, que abriu o caminho de Cristo. A lei dos profetas encerrou em João, aqueles do passado tudo. Que o próprio João foi profeta, as filhas de Filipe foi profeta, e Apocalipse 11:18, chegou a hora de Deus dar o galardão, os seus servos e os profetas, e destruir os que destroem a terra. Os falsos aí é que está cheio. Mas Deus quer salvar todo mundo, certo? E uns Deus fez para profeta, outros para pastor, outros para obreiro. Adventista não é seita, adventista não é do sábado, o sábado é de Deus, é do Gênesis, não é de judeu, é de Deus, que para quem querer. A salvação também não é de igreja, não é nem da adventista, é de Deus e Jesus. Aí ela prega, certo? É outra questão. Se você tirar o oi de Cristo, igual essa falsa religião aí, sabe o que o apóstolo Paulo falou? Ainda que um anjo venha pregar um evangelho que não seja o de Cristo, ele é anatema. Certo? Então o que acontece? Uma vida depois da morte eterna. Vai ter que ter os animais, que é chamada imortalidade da alma, começou no Éden. E para usufruir a falsa salvação, e o inferno eterno também, outro lugar fora do céu, que vai ser eternamente as pessoas viver lá queimando, sem chances de alívio. Um Deus justo, que um Hitler, que matou 80 milhões de pessoas, comparado com uma mulher
aí da Bahia, que fazia o bem, se eles não forem para o céu, 80 anos, vai ter os mesmos castigos para pagar pelo erro? Não. Quem muita chicotada dá, muita chicotada receberá. Quem menos chicotada dá, menos chicotada receberá. A besta já está no inferno e o dragão, e o falso profeta vai ser lançado se ele não arrepender. E a besta e o falso profeta vai queimar séculos. O dragão deve ser milênio. E aí vai vir gente, Apocalipse 12, 21. Isso aí que estão falando. E já próxima volta de Jesus. Vi descer do céu um anjo. Quando falo um anjo, é um deles, Jesus. Com a grande cadeia na mão, esse mundo, e prendeu o dragão, pôs selo nele, pôs na cadeia para não enganar as nações até que complete 1000 anos. O sábado milenal de Hebreus 4:1, que diz que é só lá no céu, tudo é decidido aqui na terra. Certa salvação como que Jesus falou, quem não me confessará diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai. Não com a perfeição das obras, mas o nosso advogado nunca perdeu uma causa. E Salmo 19:10 diz que o juiz de Deus pus dele é mais puro que o ouro no fogo, provado, que foi provado por provas, e mais doce que o favo de mel. Quando eu olho para Cristo, não tem como me perder, mas quando eu tiro de Cristo, não tem como me salvar, ou pôr em mim. E o dom da lei, Romanos 2:14, os gentios que sem lei procedem, fazem eles mesmos de lei, gravada nas suas mentes e no coração. Romanos 2:12, muitos sem lei pecaram e por sem lei pereceram. Nós que com a lei pecaram, com a lei somos julgados. Jesus nunca vai mandar ninguém pecar, mas Jesus não diz que a pessoa depois de cristão nunca vai pecar, que ele mesmo falou que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e está enganando a vós mesmo. Agora tem dois pecados, o habitual e o acidental. O habitual, não resta mais sacrifício até que ele se arrepende. Certo, quem cobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam, deixa conservar a misericórdia. Isaías 8:20, a lei é o testemunho, se ele não falar dessa maneira, jamais haverá água, bate com Mateus 5:17. Certo? Eu poderia dar, o Novo Testamento deve ter mais de 100 passagens bíblicas de si pregando os mandamentos. E Jesus diz que me mostra a sua fé que eu mostro suas obras. Então eles guardou os mandamentos. Ninguém guarda os mandamentos pela justiça da lei ou por minha condição, não. Mas eu guardo no sacrifício de Cristo. Quando Jesus falou, o meu jugo é suave, não, o meu jugo é o meu jugo é suave, é a cruz que cada discípulo tem que carregar. E o meu fardo é leve, é a lei que Jesus diz que os seus mandamentos não são penosos. Nós somos julgados pela lei, Tiago 2:10. De tal modo falar, de tal modo proceder, porque não sabeis que vamos ser julgados pela lei da verdade, mas somos salvos pela graça em Cristo. Romanos 12:17. A graça e a fé é um dom de Deus. E o dom da eternidade está em Eclesiastes 3:9, antes da fundação do mundo, antes que nós saber. E o selo do Espírito Santo é Efésios 4:29, não distressei o Espírito Santo por igrejaria, porque fosse selado por dia da retenção. E Apocalipse 7:2, o anjo que vem nascendo do céu com o selo do Deus vivo. Isaías 8:16 é Jesus e o selo do sábado. Certo? E o último anjo de Apocalipse 18:1 vai descer do céu, pode ser, é o próprio Deus, e até se iluminou a chuva seródia, o selamento final, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Eu já leio lá, se não sair, já sabe o que vai acontecer. Então, o que acontece? Que muitos dizem que o batismo do Espírito Santo é para quem fala em línguas. Mas como é que eu sou batizado com o Espírito Santo, que eu falo uma língua que ninguém entende? E se o batismo do Espírito Santo é só para quem fala em línguas, então o próprio Jesus está perdido, e os discípulos, porque nenhum falou em línguas, e Jesus, com a pá que tem na mão direita, ele separará o trigo da palha, com fogo e com o Espírito Santo. Os nossos pecados confessados, que é queimado, e depois de 1000 anos, que agora vai cair tudo de Satanás, que caiu tudo em Cristo para salvar a humanidade, e agora vai cair tudo dele, ele vai, sabe uma máquina, quando trava, poluição, ou diz, assim vai ser, ele vai ficar aqui 1000 anos. É necessário que ele seja solto pouco tempo. Apocalipse 27:12, subir a superfície da terra, induzir nas nações de Gog e Magog, marcharam a cidade santa para tomar do santo, compraram
a cidade santa, porém fogo do céu, enxofre e consumiu a todos. Deus não quer isso para ninguém. E nós vamos julgar dia, luz e a Nova Jerusalém nos sábados. Que eles dizem que Apocalipse 9, o dia do Senhor é o domingo, mas é o sábado. Isaías 58, 14. Se desviar o teu prédio e profanar o sábado, cuidar dos seus próprios interesses e chamar o meu santo, o sábado, santo dia do Senhor. Isaías 56, 2. O sábado é para os eunucos e para os israelitas e também para as nações, todas as nações, para os estrangeiros também, certo? E Lucas 24, 53, 40 anos depois, as mulheres preparavam a lã, o médico Lucas escreveu, no sábado repousaram, era o dia da preparação, conforme o mandamento, certo? Então aí está. E a salvação agora na vida, só agora, que nem a Bíblia fala, vida eterna, verdade, os mandamentos de Deus, não de homens, a salvação pela graça e o juízo de Deus, que Jesus vai retribuir a cada um conforme o que tiver feito pelas suas obras na sua vinda. E os anjos sabem lá quem está sendo salvo e quem está sendo perdido, e depois nós. Então um abraço para vocês, o título da mensagem é Uma Estátua e o Reino do Fim. Esperando um pouquinho aqui.